Olá, espectadores! Hoje nós, do Jornal Hoje, vamos falar sobre as tensões no Cáucaso. Bom, iniciaremos falando sobre essa região que está localizada no sul da Rússia, que se tem uma pequena península entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e a região é chamada da região do Cáucaso. É uma região que é bastante montanhosa e que fica a sudeste da Europa, e que abriga diversas etnias de religião cristã ou islâmica, que falam dezenas de línguas. Essas regiões de tensões tratavam-se de lutas que tiveram início entre o Império Russo, Turco-Otomano e Persa, que duraram mais de 3 séculos. Ao longo da expansão russa, desde o século IX, mais de 80 etnias foram subordinadas do Império Russo. Com a destruição em 1991, os conflitos étnicos voltaram novamente à tona. Questões envolvendo fronteiras e localização de grupos étnicos instalados para além de seus territórios originais foram alguns dos motivos do conflito. E outro conflito foi que, além de sua fronteira com outros 3 países, se tem nessa península tem a presença de grupos separatistas que desejam uma emancipação política. Bom, diante dos fatos, surge uma dúvida muito frequente. Quais as áreas de conflitos do Cáucaso? As áreas de conflito do Cáucaso são a Federação Russa, a Chechênia, a Ingushétia, Daguestão, Indiguésia, Carbadia-Balcária, Karachay, Circásia e Ossétia do Norte. Bom, uma das perguntas feitas é por que o Cáucaso é uma região que apresenta diversos conflitos. Bom, o principal é porque essa região é uma região de grande instabilidade e conflitos territoriais. Isso porque marca a fronteira entre 2 continentes, que é a Europa e a Ásia. Além disso, é um ambiente com a existência de metais não ferrozes e de jazidas de petróleo, o que acarreta ainda mais no interesse do domínio territorial daquele local. Agora vamos responder uma pergunta muito feita. Por que o Cáucaso é considerado a região estratégica? A região próxima à cadeia montanhosa do Cáucaso é uma região considerada estratégica por estar entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, bem como as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio, importantes para as atividades marítimas. A outra pergunta é a seguinte: qual o principal motivo do forte sentimento separatista da Chechênia? Bom, temendo que os russos mais uma vez conseguissem derrotá-los, os chechenos decidiram buscar apoio militar da Alemanha nazista. A aliança oferecia grandes vantagens a Hitler, que poderia daquela região promover o controle sobre os ricos campos de petróleo encontrados na região de Baku. Inconformado com essa aliança, o ditador Joseph Stalin decidiu deportar mais de 400 mil chechenos para as áridas regiões da Ásia Central. Qual o objetivo da Rússia no Cáucaso? A Chechênia está localizada nas montanhas do norte do Cáucaso. A localização é estratégica para o governo russo, pois a região possui reservas petrolíferas e é uma área de passagem de oleodutos que ligam Moscou e a Europa aos poços de petróleo da região do Cáspio. A Rússia luta para evitar a independência das repúblicas separatistas e, além do interesse do petróleo, Moscou não quer uma maior fragmentação do país. Quais são os motivos históricos pelos quais a Rússia não aceita a independência da Chechênia? Bom, sob o ponto de vista histórico, a região ocupada pela Chechênia marcou uma antiga esfera de conflito entre os espaços dominados por cristãos e muçulmanos, sob o ponto de vista político e religioso. Apesar de viverem em uma região dominada pelos russos de orientação cristã, os chechenos se converteram ao islamismo por volta do século XVIII. Em resposta a tal situação, a monarquia czarista russa decidiu anexar a Chechênia aos seus vastos domínios imperiais. Os chechenos viram a Segunda Guerra Mundial como uma oportunidade para ser independente e, com medo de que os russos mais uma vez conseguissem derrotar eles, os chechenos decidiram buscar apoio militar da Alemanha nazista. A aliança oferecia grandes vantagens a Hitler, que poderia daquela região promover o controle sobre os ricos campos de petróleo encontrados na região de Baku,
Inconformado com essa aliança, o ditador Joseph Stalin decidiu deportar mais de 400 mil chechenos para as áridas regiões da Ásia Central. Esse episódio marcou uma das últimas situações de conflito entre russos e chechenos na região, mas nos fins da década de 20, o processo de desintegração do bloco socialista reavivou o desejo de soberania entre os povos do Cáucaso, e dessa forma a Chechênia declarou uma nova independência em novembro de 1991. Somente 3 anos depois, com a Rússia sob o comando do presidente Boris Yeltsin, novas tropas foram enviadas contra os separatistas. Em 1996, passado 2 anos dos conflitos entre os russos e os chechenos, a Rússia sofreu uma humilhante derrota que poderia dar fim ao histórico impasse entre esses dois povos. Mas, no ano de 1999, o exército russo invadiu a Chechênia depois de alguns militares islâmicos radicais terem participado da tentativa de implantação de um governo islâmico na província do Daguestão. Nesse meio tempo, a organização de natureza terrorista se estabeleceu com uma nova força de oposição contra a dominação russa. E recentemente, a gente tem alguns indícios que apontam a possibilidade de terroristas chechenos receberem o apoio da rede terrorista islâmica Al-Qaeda. Em 2004, o sequestro e assassinato de crianças em uma nova escola no interior da Rússia, promovido por terroristas chechenos e árabes, reativaram com grande força o clima de tensão. De lá para cá, a possibilidade de fim para esse conflito se torna uma incógnita que cada vez mais acumula lamentáveis sinais de ódio, sangue e terror e medo. Qual o principal motivo do início dos conflitos entre russos e chechenos? A Chechênia é um território que atualmente é denominado como uma república pertencente à Federação Russa. Por se tratar de uma república, ela tem autonomia para fomentar sua etnia própria, que não é de origem russa, tendo assim seu idioma, sua bandeira e sua constituição. A Chechênia foi anexada ao Império Russo em 1859, em meio ao processo de criação da União Soviética. Essa vinculação à Rússia, historicamente, sempre incomodou parte da população chechena. Contudo, essa questão social sempre foi mantida controlada. A Guerra da Chechênia ela foi iniciada em 1994 e se arrastou até 2003, matando mais de 150 mil pessoas, entre soldados russos, soldados separatistas e civis chechenos. Mesmo assim, encerrada oficialmente a guerra em 2003, o conflito armado na região está muito longe de ser resolvido, já que até hoje há movimentos separatistas que impulsionam ataques à Rússia, exigindo a independência da República da Chechênia. Como já destacamos, o principal motivo de todo esse conflito é que a Rússia não aceita a Chechênia como um país independente, mesmo que ela tenha se autoproclamado independente em 1991. A independência da Chechênia é vista hoje no mundo geopolítico como um efeito praticamente impossível de ser concretizado. O primeiro motivo é que o atual presidente da Rússia já declarou diversas vezes que não aceitará, hipótese alguma, assinar um decreto de independência dos chechenos, e outro fator que não ajuda a Chechênia é que nenhuma outra nação do mundo a reconhece como país independente, impedindo que ela ganhe forças políticas e que acabe enfraquecendo a sua causa.